Ou seja, 3 produtos, 3 funis não. Quer dizer, é 2 funis, né? 2 funis e você tá ganhando de todos os lados, porque Perfeito. isso é um fato. Quando eu criei essa estratégia, né, e tive essa sacada de empilhar isso, foi justamente com esse especialista de hipnose clínica. E na época a gente fez 2.000 vendas do desafio dele, na terceira vez que a gente lançou. Né? Na primeira a gente pôs de R$10, na segunda a gente pôs 2 planos, de 10 e de 37. Na terceira vez a gente manteve os 2 planos, mas eu apliquei esse booster do desafio, que é implementar essa sessão de pesquisas na página de obrigado. Só que o que aconteceu, Carlos? 2.000 pessoas compraram, 1.000 pessoas responderam a pesquisa e mais de 380 pessoas pagaram R$10 para ter a consultoria com o expert individual. E aí eu falei pro expert, falei, cara, acho que tem 380 reuniões aqui para você fazer e faltava uma semana para começar o desafio. O que a gente fez? A gente pegou 5 dias da semana, botou de 5 a 7 pessoas em cada sessão estratégica. A gente fez uma sessão estratégica em grupo. E ele vendeu algumas mentorias em cada um desses dias, 2, 3 mentorias antes do desafio começar. E aí nessa terceira vez a gente chegou com mais de R$100 mil de lucro no CPL1. E aí a gente bateu mais de R$300 mil de vendas aí, porque a gente trouxe um público muito mais qualificado. E foi incrível. E ganhou de todos os lados. E o que o Renato falou, percebam a palavra dele. R$100 mil de lucro. Como a gente falou. Tem pessoas que colocam assim, eu faturei 1 milhão e de lucro, 100 mil. Então é importante ele colocar isso porque faturamento é diferente de lucro. Verdade. O cara que fatura, tem pessoas que acreditam que entrar no digital você vai colocar, pode acontecer, mas não é comum, você vai colocar 1.000 e vai voltar 100 mil. Não, cara, não. É mais comum você botar 1 milhão e voltar 200 mil, 300 mil. Então, isso é muito interessante quando ele diz isso. E, Renato, aí você me falou um negócio, você falou uma palavra e eu não sei se eu entendi errado ou você falou errado. Você falou que você criou esse funil? Sim, na época eu tive essa ideia, não... Antes de você conhecer esse funil de desafio? Isso, antes de eu realmente entender que é uma estratégia que está muito em alta lá nos Estados Unidos hoje em dia e está chegando agora nessa crescente do Brasil, né, que é o funil de desafio. E depois que eu aprendi, né, essa estratégia que está lá nos Estados Unidos, com um dos meus mentores, que é mentorado do próprio Russell Brunson, que já faturou milhões, esse meu mentor ele já fez mais de 25 milhões de reais somente com um funil de desafio. Mas na época eu não tinha visto nada disso e eu criei aquilo da minha cabeça, mas alguém já tinha pensado isso antes, né? E aí eu só ajustei alguns ajustes ali referente à estratégia realmente americana ali e complementei e depois o resultado foi muito melhor. Isso é interessantíssimo. Outra coisa, né, que a gente mudando lá um pouco de assunto, o Renato falou, né, do Russell Brunson aí, que é o rei do marketing, né, conhecido. E imagina, esse funil já deve estar nos Estados Unidos há muito tempo. Então as coisas acontecem lá e depois de um certo delay chegam aqui. E o Renato, ele hoje em dia vende produtos para fora do Brasil. Sim. Não vende? Sim. Porque isso é muito interessante. Olha, o infoprodutor, se você tem um conhecimento... o Renato ele vai ficar até bravo comigo, mas se você tem o conhecimento de inglês, estude também um pouco fora, porque a tendência surge lá e depois vem para cá. E muita gente ganha dinheiro com isso. Eu ia falar do inglês, mas o Renato, ele agora que lançou o Google Meet com a tradução simultânea, ele vai falar que você não precisa aprender inglês para estudar lá fora. Eu recomendo que você aprenda, sim, um idioma, porque o inglês é uma língua internacional, então se você viajar em qualquer lugar do mundo, o inglês você consegue se comunicar, bem como também aprender espanhol. Mas hoje, se você tem já um infoproduto e quer internacionalizar, já validou um funil de desafio, fez uma venda, você já pode legendar toda a página, o criativo, e fazer esse lançamento em outro idioma. Ou seja, a IA, ela quebra, né, toda essa barreira ali do idioma. Isso aí é interessantíssimo, cara. Então, nós falamos aqui, né, do funil de lançamento. Desafio. Não, a gente trouxe o contexto ali do que era o lançamento tradicional, que talvez a maioria de vocês conhece, que veio pelo Jeff, Érico Rocha, que foi por muito, muito tempo feito, mas
o mundo mudou. E se você continuar não mudando, né, não se adaptando, você fica para trás. Então, o primeiro funil seria o funil de lançamento, o segundo funil, funil de sessão estratégica, que é um funil que ele pode estar sozinho, ou seja, você pode fazer prospecção ativa, uma página de aplicação para sessão estratégica. O que seria o desenho desse funil de sessão estratégica? Como ele funciona? A sessão estratégica é somente para vender high ticket? Isso, você chama as pessoas para uma reunião de vendas, né? Isso de outbound ou anúncio, e faz a venda do seu produto. Existem todas umas etapas ali, né? Um script, o diagnóstico, você entender ali, gerar valor, né? Faz um rapport inicial rápido nessa reunião, não fica falando sobre futebol, o lead chegou ali para resolver um problema. Então você faz um rapport rápido, depois faz um bom diagnóstico, mapeia bem as perguntas ali, depois, através desse diagnóstico, antes de mostrar o preço, existem 4 perguntas chaves, depois a gente vai mandar aqui embaixo. Então, mais uma vez, tem o link do grupo do WhatsApp para você acessar. A gente vai mandar essas 4 perguntas que você tem que fazer antes de mostrar o preço. E se fazendo essas 4 perguntas, a pessoa fala sim, você mostra o preço e faz o fechamento. São os 4 sims. Isso. Aos 4 sims. Isso É interessante. Acho que a gente já falou sobre isso, não? Não, das 4 perguntas eu acho que não. Falamos naquele dia que a gente falou sobre script de venda. Olha, se você quer saber como vender produto high ticket, tem um episódio que eu e o Renato gravamos. Legal, verdade. E, cara, esse episódio, ele foi a vida real. Foi o Renatão, a gente fez uma simulação aqui como se fosse roleplay. Realmente uma reunião de vendas ali, né? Sim. Essa sessão 1, mas eu acredito que a gente falou. Que você Show. falou, tem que falar... Então, ó, funil de desafio, funil de sessão estratégica. E você empilha o funil de sessão estratégica na página de Obrigado Desafio. E o terceiro funil, Carlos, na minha visão, é o funil de evento presencial. É aquele funil que você vai chamar as pessoas para uma imersão de 1 dia ou de 3 dias, tá? Eu recomendo sempre 1 ou 3, nunca 2, tá? Mas tem gente que faz 2, não. 3 é melhor do que 2 e 1 é melhor por conta de que você já consegue... O 2 ele não é o ideal. O 2 não é o número bom. Não é o ideal. Ou seja, ou você faz uma imersão, ou 3. Geralmente, quem tem as maiores taxas de conversões em eventos presenciais são eventos de 3 dias, que dá taxa de até 60% de conversão da audiência para eventos, para produtos high tickets. E 2, você não consegue ter, geralmente, essa taxa de 60%, mas 1 você consegue. Curioso, né? Sim. Mas sabe, eu tô pensando, o cara ele pode ir no primeiro e faltar no segundo, e aí quebra todo o pitch no final. Exatamente, pode ser que seja por isso. Então, o terceiro funil seria o funil de evento presencial. Quanto tempo antes você precisa começar esse funil? No mínimo 3 meses antes. Então, eu falei que o funil do desafio você começa 2 e o funil de sessão estratégica você começa para ontem. Você já começa a abordar potenciais clientes, chamar para uma sessão 1 a 1 e vender no outbound. E enquanto seu tráfego pago está vendendo todos os dias o desafio, algumas pessoas estão pagando de novo a sessão estratégica e nessa sessão você está tendo pessoas automaticamente para você sentar com elas, apresentar o seu produto ali. Ô, Renato, e vender. E eu sei que você utiliza um terceiro funil, você implementa esses 3 juntos. Porque eu sei que no final do desafio, quando você vende a sua metodologia, você oferece para os seus alunos a imersão de graça. Sim. Sim. E lá você vende o seu high ticket. Ó, para quem não entendeu, tem uma esteira de produto aqui, né? Sim. O desafio é o low ticket. A metodologia é aquele ticket de 1.000 a 1.997, né? 3.000 até. É 3.000, né? Essa é a metodologia que a gente fala, mas é o produto ali, eu acredito que é o principal. E aí você tem a mentoria. A mentoria, a galera já precisa estar num... Na verdade, não necessariamente, né? Mas é bom que ela esteja já em um certo nível para comprar uma mentoria. Porque nada mais a mentoria do que um acompanhamento. É o Renatão estando ali, ó, cara, você vai fazer isso aqui desse jeito. Então, ele pegou somente um funil do desafio, ele aplicou essas 3 estratégias, né? Isso. Porque se depois você for vender, você dá, né? Você, obviamente está incluso no preço, você dá essa imersão e lá na imersão você converte essas pessoas até 60% de conversão. Olha que loucura. Obviamente, só se você tiver muita grana, que você vai colocar 1.000 pessoas em um evento, né? Mas a média do evento ali de 50 a 100 pessoas. Detalhe, o Russell Brunson, que é o guru do marketing digital do mundo, ele tem o principal evento de marketing digital do mundo. Quantas pessoas?